O chamado da madrugada, inspirado em Mateus 6:33. Enquanto muitos ainda estão dormindo, imersos em seus sonhos ou nas preocupações do dia anterior, há um som que ecoa no invisível. É o som do chamado de Deus. Um convite sagrado, silencioso, mas irresistível, que desperta os corações sensíveis ao mover do Espírito. A madrugada não é apenas um espaço entre a noite e o dia. Ela é um altar, um campo sagrado, onde o céu se inclina à terra e onde o coração que busca, encontra. O Deus que responde. É nesse silêncio da madrugada que o Pai nos convida. Filho meu, busca-me em primeiro lugar. Antes de olhar para as notícias, antes de se perder nos afazeres, antes de ouvir qualquer outra voz, escuta a minha. Mateus 6:33. Ecoa com uma urgência eterna. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. A madrugada é o ventre das promessas. É onde plantamos em oração as sementes do que será colhido ao longo do dia. Quem se ajoelha de madrugada, caminha em pé durante as batalhas. Quem busca o reino antes de qualquer outra coisa, anda com os céus abertos sobre si. Lembra-te dos homens e mulheres que fizeram história com Deus. Abraão se levantava cedo para adorar. Moisés subia ao monte ao amanhecer para falar com o Senhor face a face. Davi dizia: de madrugada te buscarei. E até Jesus, o próprio Filho de Deus, se retirava bem cedo, ainda escuro, para orar a sós com o Pai. O céu tem um horário preferido para falar com os íntimos. E não é à toa que o inimigo tenta te manter cansado, distraído ou atrasado. Porque ele sabe que quando você se levanta para orar antes do dia nascer, você está ativando uma atmosfera de vitória sobre tudo o que virá. Essa hora não é comum, é sagrada. Ela carrega uma unção de rompimento, de revelação, de restauração. É na madrugada que lágrimas são recolhidas, que decisões são confirmadas, que corações são moldados. É onde o fraco se fortalece, onde o abatido recebe ânimo e onde o vazio é preenchido com a presença do Eterno. Quantas respostas você não tem recebido simplesmente porque Deus marcou um encontro com você na madrugada? E você não compareceu? Quantas portas não foram abertas porque a chave estava naquela oração antes do sol nascer? Buscar primeiro o reino não é apenas uma recomendação, é um estilo de vida. É escolher colocar o espiritual antes do natural. É viver de dentro para fora, com os olhos fixos no invisível, com o coração ancorado nas promessas e os ouvidos atentos à voz do pastor. Então, hoje, enquanto ainda há tempo, levante-se. Erga suas mãos ao céu. A madrugada está chamando. E o Deus que vê em secreto, o mesmo que ouviu Ana que visitou Jacó, que respondeu a Elias, está pronto para ouvir a tua voz também. Não deixe para depois o que o céu marcou para agora. Não troque o altar da intimidade por mais alguns minutos de sono. Não adie o que pode ser o dia da tua mudança. Responda ao chamado, porque todo aquele que busca, encontra. E todo aquele que busca primeiro o reino, recebe não só respostas, mas a própria presença do Rei. A prioridade do reino, inspirado em Mateus 6:33. Quantas vezes nos perdemos em meio às urgências da vida? Contas a pagar, filhos para cuidar, decisões difíceis, sonhos a realizar. Tudo parece gritar por atenção. E em meio a esse barulho ensurdecedor da rotina, a voz de Deus vai sendo abafada, silenciada, deixada para depois. Mas a palavra é clara. Jesus não nos deu apenas um conselho, mas uma direção divina. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. O reino de Deus não é algo secundário, reservado
para os domingos ou momentos de crise. O reino é a prioridade máxima, o centro gravitacional da nossa existência. Tudo o que somos, tudo o que fazemos, tudo o que desejamos deve girar em torno do reino. O reino não é só um lugar, é um governo. É a autoridade de Deus sendo reconhecida sobre todas as áreas da nossa vida. Nossas palavras, pensamentos, relacionamentos, decisões, planos e sonhos. Colocar o reino em primeiro lugar não é um ato religioso, é uma escolha radical que muda completamente o rumo de nossa vida. É confiar que, ao buscar as coisas do alto, as da terra serão organizadas pelo próprio Deus. Quando escolhemos o reino, não perdemos tempo, nós ganhamos propósito. Quando priorizamos o céu passa a priorizar a nossa casa. Lembra-se de Salomão? Quando Deus lhe deu a oportunidade de pedir o que quisesse, ele não pediu ouro, nem fama, nem vitórias. Pediu sabedoria para governar com justiça. Ele buscou o reino. E o que aconteceu? Deus acrescentou a ele todas as outras coisas: riquezas, honra, paz e domínio. O segredo da verdadeira prosperidade não está em correr atrás do que o mundo corre, mas em correr atrás de Deus. Os que priorizam o reino são sustentados pelo próprio Rei. Eles não andam ansiosos, porque sabem quem está no trono. Não vivem pela lógica humana, porque estão conectados com a economia do céu. Não são abalados pelas crises, porque estão firmados numa promessa eterna. Jesus nos alerta: não andeis inquietos, dizendo: que comeremos? Ou que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Mateus 6:31. O mundo se desespera por essas coisas, mas o nosso Pai, que está nos céus, sabe exatamente do que precisamos. Antes mesmo que uma palavra nos venha à boca, Ele já conhece nosso clamor. Então, por que correr? Por que temer? Por que colocar tudo na frente dele, se é dele que tudo provém? Colocar o reino em primeiro lugar é dizer todos os dias: Senhor, governa minha vida, dirige meus passos. Que a tua vontade prevaleça, mesmo que ela custe a minha. Que o teu plano seja maior que os meus desejos. Que o teu reino venha antes da minha vontade, antes da minha lógica, antes das minhas decisões. É uma entrega, uma rendição, uma vida debaixo da soberania de um Deus que nunca falha. E quando fazemos isso, algo sobrenatural acontece. O que parecia distante começa a se manifestar. O que estava travado começa a fluir. O que estava confuso começa a clarear. Porque o reino não é só uma promessa futura. Ele começa agora dentro de nós. O reino de Deus está dentro de vós. Lucas 17:21. Buscar o reino é andar na contramão do sistema do mundo. É escolher o eterno acima do momentâneo. É entender que a nossa vida não é sobre conquistar coisas, mas sobre viver para o Rei. E quando isso se torna verdade dentro de nós, o céu se manifesta em tudo ao nosso redor. Não coloque Deus como última opção quando tudo mais falhar. Coloque-o como primeira prioridade e veja como Ele mesmo vai cuidar de tudo o que te preocupa, porque quem busca primeiro o reino nunca será deixado por último. Confiança na justiça de Deus. Imagine estar diante de um tribunal celestial. Suas falhas estão expostas. Seus erros ecoam nas paredes eternas. O acusador aponta os dedos com fúria. Mas então entra o justo juiz. Ele não se baseia em boatos, em aparência, em mérito humano. Ele enxerga o coração. Ele pesa os motivos. Ele sonda o íntimo. Ele é justo, infinitamente justo. É por isso que Jesus diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Mateus 6:33. A justiça de Deus não é como a dos homens. Ela não é parcial, não é corrompida, não é manipulável. A justiça de Deus é santa, é pura, é perfeita, e é por essa justiça que vivemos, respiramos e somos justificados.
não por obras, não por religiosidade, mas pela fé em Cristo, nosso justificador. Muitas vezes tentamos resolver tudo com nossas próprias mãos. Queremos provar nosso valor, limpar nosso nome, vingar nossas dores. Mas Deus nos convida a confiar na justiça dele. Minha é a vingança. Eu recompensarei, diz o Senhor. Romanos 12, 19. Quando confiamos na justiça divina, abrimos mão do controle e entregamos a causa àquele que tudo vê. Ele é advogado, juiz e defensor. Ele luta por nós. Ele silencia o acusador. Ele honra os que o honram. E o melhor, ele justifica os injustos, transforma pecadores em filhos e declara inocente aquele que se refugia no sangue do Cordeiro. A confiança na justiça de Deus nos dá paz. Não precisamos provar nada para ninguém. Não precisamos manipular, mentir ou se exaltar. Podemos descansar, sabendo que aquele que vê em secreto nos recompensa publicamente. Mateus 6:6. Libertos da ansiedade. Você já acordou com o coração acelerado, preocupado com o amanhã, pensando nas contas, na saúde, na família, no que ainda nem aconteceu? Isso é a ansiedade. Esse ladrão silencioso que rouba a nossa paz, apaga a nossa fé e sufoca a nossa alma. Mas Jesus, com voz serena e firme, nos diz: portanto, não andeis ansiosos. O vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Mateus 6, 31, 32. A ansiedade é o resultado de colocarmos os problemas no centro e Deus na periferia. É quando trocamos o buscai primeiro o reino por resolvamos tudo sozinhos. Mas o Evangelho nos oferece outro caminho. Um caminho de descanso, não de desespero. De confiança, não de controle. A ansiedade diminui Deus e exalta os problemas. A fé faz o oposto. E quando escolhemos buscar primeiro o reino, estamos dizendo: Senhor, eu confio que o teu governo é suficiente. Eu descanso, porque tu estás no trono. O apóstolo Paulo nos ensinou: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graças, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Filipenses 4:6. E o que acontece depois disso? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações. Filipenses 4:7. Buscar o reino é a chave para se libertar da ansiedade. Porque quem prioriza o céu vive com o coração ancorado em promessas eternas, alinhando desejos com a vontade de Deus. Todo ser humano deseja algo: sucesso, paz, estabilidade, amor. Não é errado desejar. Deus nos criou com anseios. O problema é quando os nossos desejos se tornam maiores do que o próprio Deus. Mas o convite de Jesus é claro: buscai primeiro o reino de Deus. Isso significa alinhar os nossos desejos com os desejos do céu. Quando buscamos o reino, deixamos de viver apenas para conquistar e passamos a viver para agradar. Não andamos mais segundo o nosso querer, mas segundo o querer do Pai. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Salmo 37, 4. Você percebe? Deus não nos chama para uma vida de renúncia vazia. Ele nos chama para uma transformação de desejos. Quando nos rendemos à vontade dele, nossos sonhos passam a ter raízes eternas. Nossas metas passam a refletir os planos divinos. Nossas escolhas passam a revelar a glória de Deus. A alma que busca o reino vive com propósitos celestiais. E nessa jornada, Deus não só molda nossos desejos, como também realiza aquilo que Ele mesmo plantou em nosso coração. O suprimento que vem do alto. Imagine um povo caminhando no deserto, sob sol escaldante, areia por todos os lados, sem água, sem comida. E então, a cada manhã o pão cai do céu, maná fresco, sustento divino. Essa é a marca do reino, o suprimento que não vem da terra, mas do alto.
Jesus nos garante: e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. Ele está falando de provisão, de cuidado, de um Deus que não apenas exige prioridade, mas que responde à prioridade com abundância. Quando colocamos o reino em primeiro lugar, o rei se compromete com cada detalhe da nossa existência. Ele veste, alimenta, cura, guia, protege. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. O suprimento do reino não está limitado ao saldo da conta, ao diagnóstico médico ou à economia do país. O suprimento do reino vem de um pai que tem os celeiros do céu abertos para os filhos que confiam nele. Buscar o reino é ter acesso ao depósito divino. É viver sabendo que Deus proverá, como proveu para Abraão, como sustentou Elias, como alimentou os 5.000. Ele é o mesmo. Ainda hoje, ele acrescenta, ele multiplica, ele surpreende. Confiança na justiça de Deus. Imagine estar diante de um tribunal celestial. Suas falhas estão expostas. Seus erros ecoam nas paredes eternas. O acusador aponta os dedos com fúria. Mas então, entra o justo juiz. Ele não se baseia em boatos, em aparência, em mérito humano. Ele enxerga o coração, ele pesa os motivos, ele sonda o íntimo, ele é justo, infinitamente justo. É por isso que Jesus diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Mateus 6,33. A justiça de Deus não é como a dos homens. Ela não é parcial, não é corrompida, não é manipulável. A justiça de Deus é santa, é pura, é perfeita, e é por essa justiça que vivemos, respiramos e somos justificados. Não por obras, não por religiosidade, mas pela fé em Cristo, nosso justificador. Muitas vezes tentamos resolver tudo com nossas próprias mãos. Queremos provar nosso valor, limpar nosso nome, vingar nossas dores. Mas Deus nos convida a confiar na justiça dele. Minha é a vingança. Eu recompensarei, diz o Senhor. Romanos 12:19. Quando confiamos na justiça divina, abrimos mão do controle e entregamos a causa àquele que tudo vê. Ele é advogado, juiz e defensor. Ele luta por nós. Ele silencia o acusador. Ele honra os que o honram. E o melhor, ele justifica os injustos, transforma pecadores em filhos e declara inocente aquele que se refugia no sangue do Cordeiro. A confiança na justiça de Deus nos dá paz. Não precisamos provar nada para ninguém. Não precisamos manipular, mentir ou se exaltar. Podemos descansar, sabendo que aquele que vê em secreto nos recompensa publicamente. Mateus 6:6. Libertos da ansiedade. Você já acordou com o coração acelerado, preocupado com o amanhã, pensando nas contas, na saúde, na família, no que ainda nem aconteceu? Isso é a ansiedade. Esse ladrão silencioso que rouba a nossa paz, apaga a nossa fé e sufoca a nossa alma. Mas Jesus, com voz serena e firme, nos diz: portanto, não andeis ansiosos. O vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Mateus 6:31-32. A ansiedade é o resultado de colocarmos os problemas no centro e Deus na periferia. É quando trocamos o buscai primeiro o reino por resolvamos tudo sozinhos. Mas o Evangelho nos oferece outro caminho. Um caminho de descanso, não de desespero. De confiança, não de controle. A ansiedade diminui Deus e exalta os problemas. A fé faz o oposto. E quando escolhemos buscar primeiro o reino, estamos dizendo: Senhor, eu confio que o teu governo é suficiente. Eu descanso, porque tu estás no trono. O apóstolo Paulo nos ensinou: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica, com ações de graças, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Filipenses 4:6. E o que acontece depois disso?
e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações. Filipenses 4:7. Buscar o reino é a chave para se libertar da ansiedade, porque quem prioriza o céu vive com o coração ancorado em promessas eternas, alinhando desejos com a vontade de Deus. Todo ser humano deseja algo: sucesso, paz, estabilidade, amor. Não é errado desejar. Deus nos criou com anseios. O problema é quando os nossos desejos se tornam maiores do que o próprio Deus. Mas o convite de Jesus é claro: buscai primeiro o reino de Deus. Isso significa alinhar os nossos desejos com os desejos do céu. Quando buscamos o reino, deixamos de viver apenas para conquistar e passamos a viver para agradar. Não andamos mais segundo o nosso querer, mas segundo o querer do Pai. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Salmo 37:4. Você percebe? Deus não nos chama para uma vida de renúncia vazia. Ele nos chama para uma transformação de desejos. Quando nos rendemos à vontade dele, nossos sonhos passam a ter raízes eternas. Nossas metas passam a refletir os planos divinos. Nossas escolhas passam a revelar a glória de Deus. A alma que busca o reino vive com propósitos celestiais. E nessa jornada, Deus não só molda nossos desejos, como também realiza aquilo que Ele mesmo plantou em nosso coração. O suprimento que vem do alto. Imagine um povo caminhando no deserto, sob sol escaldante, areia por todos os lados, sem água, sem comida. E então, a cada manhã o pão cai do céu, maná fresco, sustento divino. Essa é a marca do reino, o suprimento que não vem da terra, mas do alto. Jesus nos garante: e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Ele está falando de provisão, de cuidado, de um Deus que não apenas exige prioridade, mas que responde à prioridade com abundância. Quando colocamos o reino em primeiro lugar, o rei se compromete com cada detalhe da nossa existência. Ele veste, alimenta, cura, guia, protege. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. O suprimento do reino não está limitado ao saldo da conta, ao diagnóstico médico ou à economia do país. O suprimento do reino vem de um pai que tem os celeiros do céu abertos para os filhos que confiam nele. Buscar o reino é ter acesso ao depósito divino. É viver sabendo que Deus proverá, como proveu para Abraão, como sustentou Elias, como alimentou os 5.000. Ele é o mesmo. Ainda hoje, ele acrescenta, ele multiplica, ele surpreende. A paciência no processo de Deus. A impaciência é o maior inimigo da fé. O coração que não sabe esperar se desespera, se perde, se desvia. Mas quando Jesus diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, ele também está dizendo: confie no meu tempo, porque o reino não se manifesta no imediatismo. O reino é semente, é plantio, é processo. O reino de Deus é como o homem que lança semente à terra. Dorme e acorda, e a semente brota sem que ele saiba como. Marcos 4:26-27. Quem busca o reino aprende a descansar. Aprende que nem tudo virá quando quiser, mas tudo virá quando for a hora. A espera não é sinal de abandono, é prova de preparação. Deus não nos nega o que pedimos. Ele nos amadurece para aquilo que pedimos. Abraão esperou 25 anos pela promessa. José esperou 13 anos para ver seus sonhos se realizarem. Davi esperou décadas para assumir o trono, mas todos que esperaram com fé viveram milagres. A paciência é o solo onde floresce o cumprimento das promessas. E quem aprende a esperar no Senhor verá com os próprios olhos o que Ele é capaz de fazer com aqueles que confiam.
Priorizar o invisível em um mundo visível. Vivemos num mundo onde tudo é aparência, onde o que se vê tem mais valor do que o que se sente. Mas o reino de Deus é invisível aos olhos, embora real no espírito. Buscai primeiro o reino de Deus. É um chamado para tirar os olhos do visível e focar no eterno. Porque as coisas que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. 2 Coríntios 4:18. Essa é a lógica do céu. Não é o que o homem vê, é o que Deus vê. E ele vê o coração. Ele vê a fé. Ele vê a entrega silenciosa, a adoração em lágrimas, o clamor no secreto. Buscar o reino é crer no invisível. É plantar sem ver a colheita. É investir no espírito e não apenas no exterior. É acreditar que o céu está operando, mesmo quando o mundo diz que nada está acontecendo. Priorizar o reino é escolher Deus quando ninguém está olhando. É orar quando ninguém aplaude. É jejuar quando ninguém entende. É construir um altar dentro da alma. E o Pai, que vê em secreto, recompensará em público. A entrega, que gera multiplicação. Toda vez que entregamos algo a Deus, Ele devolve multiplicado. Mas antes da multiplicação vem a entrega. Antes da colheita vem o sacrifício. Buscai primeiro o reino. Também significa, entregue primeiro a sua vida, sua vontade, seus planos, seus sonhos. Quando o menino entregou seus 5 pães e 2 peixes, parecia pouco. Mas nas mãos de Jesus, aquilo alimentou multidões. Tudo o que é entregue ao reino nunca permanece como era. Deus transforma, amplia, multiplica, eterniza. Abraão entregou Isaque e se tornou pai de todas as nações. A viúva de Sarepta entregou o último azeite e nunca mais faltou provisão. A mulher do vaso de alabastro entregou o que tinha de mais precioso e sua história foi registrada para sempre. A entrega verdadeira é aquela que dói, aquela que rasga o ego, que desafia a lógica. Mas é justamente aí que Deus entra com seu poder. O reino é feito de pessoas que vivem para dar e não apenas para receber. Quem vive assim experimenta uma abundância que o mundo jamais entenderá. A vida centrada em Cristo é o centro. Cristo é a razão. Ele não é um detalhe no meio da rotina, ele é a essência de tudo. Buscai primeiro o reino de Deus. É uma convocação para colocar Jesus no trono do nosso coração. Muitos querem as bênçãos do reino, mas não querem o rei. Querem os milagres, mas não querem o discipulado. Mas o reino só se manifesta onde Cristo é honrado, onde Ele é prioridade, onde Ele é tudo. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Essa é a declaração de quem realmente busca o reino. Cristo é o Cordeiro, mas também é o Leão. É o Salvador, mas também é o Senhor. Ele não aceita dividir o trono da sua vida com o ego, com o medo, com o pecado ou com as distrações do mundo. Quando Cristo é o centro, tudo se alinha. O caos se transforma em ordem, o deserto vira jardim, a alma encontra descanso e quem tem a Cristo como centro tem tudo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Colossenses 2:9.